Oi, pessoal! Hoje vamos mergulhar em histórias reais que aconteceram com pessoas que tiveram o infortúnio de se deparar com algumas das lendas mais temidas do folclore brasileiro. Esses encontros foram tão impactantes que, após verem essas criaturas, essas pessoas nunca mais foram as mesmas. Prepare-se para um relato arrepiante. Vamos começar. 10. O encontro com o Saci Pererê, a vingança do menino travesso. Em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, um garoto, conhecido por suas travessuras, decidiu explorar a floresta perto de sua casa. Durante uma das suas brincadeiras, ele ouviu um som peculiar e, ao virar-se, avistou um Saci Pererê. O ser estava girando ao redor de uma fogueira, rindo e brincando com objetos. Ele tentou capturar o Saci, mas ao fazer isso, o garoto foi envolto em uma forte rajada de vento que o deixou atordoado. Quando finalmente recuperou a consciência, o menino se viu incapaz de andar corretamente, e o riso do Saci ainda ecoava em sua mente. Hoje o menino, agora um homem adulto, é conhecido por ser introspectivo e nunca mais se aventurou em brincadeiras. 9. A noite com o Curupira. Caçadores perdidos. Um grupo de caçadores, durante uma expedição nas matas do Amazonas, juram ter encontrado o Curupira. Eles estavam em busca de caça, quando à noite ouviram barulhos estranhos e descobriram rastros de algo correndo, mas com os pés virados para trás. A cada tentativa de seguir as pistas, o grupo se via mais perdido, como se o Curupira estivesse deliberadamente os guiando para longe. Após horas tentando encontrar o caminho de volta, eles finalmente emergiram da mata, exaustos e sem explicação. A experiência os deixou com uma grande aversão às florestas, e eles se tornaram mais cautelosos, nunca mais caçando novamente naquelas áreas. 8. A aparição da mula sem cabeça, uma jornada impossível. Em um vilarejo no interior de Goiás, uma jovem mulher estava viajando a cavalo para visitar sua família em uma cidade próxima. Ao cair da noite, ela começou a ouvir o som de cascos batendo forte no chão, acompanhados de gritos. Quando olhou para trás, viu a mula sem cabeça correndo em sua direção, soltando chamas pelas narinas. O cavalo da jovem se apavorou e disparou, mas a mula continuava perseguindo. Depois de uma noite aterrorizante, a jovem nunca mais foi a mesma. Ela passou a sofrer de insônia e, quando falava sobre o ocorrido, seu olhar se tornava distante, como se revivesse aquele pesadelo. 7. O lobisomem e o agricultor. Uma noite de lua cheia. Na região rural de Santa Catarina, um agricultor estava trabalhando sozinho em sua propriedade durante uma noite de lua cheia. Quando ouviu uivos ao longe, pensou ser apenas um animal, mas logo o som se aproximou. O agricultor foi surpreendido por um ser gigantesco, com aparência humana, mas com dentes afiados e pelos densos no corpo. Um verdadeiro lobisomem. Ele tentou se proteger, mas a criatura desapareceu tão rápido quanto apareceu. Depois dessa noite, o agricultor foi visto por seus vizinhos com um semblante perturbado e passou a viver com medo das noites, sempre mantendo portas e janelas trancadas. 6. A loira do banheiro. O mistério no colégio. Em um colégio de São Paulo, durante a década de 80, um grupo de estudantes resolveu brincar de chamar a loira do banheiro. Eles estavam no intervalo quando, após 3 chamadas no espelho, a porta do banheiro se fechou sozinha e o ar ficou inexplicavelmente gelado. Quando um dos alunos entrou para investigar, ele viu uma mulher loira e com os olhos completamente brancos, que desapareceu diante de seus olhos. O estudante nunca mais foi o mesmo. Ele ficou traumatizado e começou a se isolar, com medo até de olhar em espelhos, sempre tendo a sensação de que estava sendo observado. 5. O Homem do Saco. A noite de terror no bairro. Em uma noite chuvosa na periferia de Recife, uma criança foi abordada pelo temido Homem do Saco, que, como lenda diz, sequestra crianças desobedientes. Ele apareceu nas ruas escuras e começou a ameaçar a criança com o saco.
Quando o menino correu em busca de ajuda, ele ouviu passos atrás dele, mas ninguém estava por perto. Por mais que tentasse contar aos outros, ninguém acreditou. E o menino começou a desenvolver um medo irracional de estar sozinho à noite. Ele nunca mais se aventurou fora de casa após o incidente e começou a ter pesadelos constantes. 4. O corpo seco. O encontro no cemitério. Durante uma visita a um cemitério isolado no interior de São Paulo, um turista curioso se afastou do grupo para explorar a área. Ao andar entre os túmulos, ele encontrou um corpo em decomposição, mas ainda em pé, como se estivesse vagando pela cidade. Era o corpo seco. A visão o fez entrar em pânico, e ao voltar para o grupo, ele estava completamente em choque. A experiência deixou o homem com pesadelos e o levou a se afastar de qualquer tipo de exploração e viagens solitárias, preferindo permanecer sempre em locais iluminados. 3. A Cuca. A vingança da bruxa. Em uma noite fria no interior da Bahia, uma mãe estava contando histórias para seus filhos, quando, sem querer, mencionou o nome da Cuca. De repente, um som estranho ecoou pela casa, como se algo estivesse rastejando. Quando as crianças foram verificar, uma figura estranha apareceu na janela, com olhos de jacaré e uma risada que ecoava. Desde aquela noite, a casa da família nunca mais foi a mesma. As crianças se tornaram extremamente medrosas e passaram a ter dificuldades para dormir, vendo a Cuca em todos os cantos. 2. O encontro com a Iara, o pesadelo no rio. Em um pequeno povoado na Amazônia, um pescador viu uma mulher com longos cabelos cantarolando suavemente à beira do rio. Quando ele se aproximou, ela o atraiu para as águas. De repente, ele se viu incapaz de sair e quase foi submerso, mas com muito esforço conseguiu voltar à margem. Após o evento, o pescador ficou obcecado pela visão da Iara e sua vida nunca mais foi a mesma. Ele passou a se isolar, evitando qualquer contato com os rios, e seus olhos refletiam um medo profundo que jamais desapareceu. 1. A Vó Gorda. O terror do interior. Uma mulher idosa e sua neta estavam visitando um antigo casarão no interior de Minas Gerais quando, ao subir as escadas, ouviram risadas abafadas. Quando chegaram ao andar de cima, viram a Vó Gorda, uma figura sinistra que se transformou em um ser monstruoso diante de seus olhos. A neta foi a única a escapar, mas a mulher nunca mais foi vista. A menina, agora adulta, vive com uma fobia inexplicável e uma constante sensação de que a Vó Gorda está sempre observando. Sua vida foi marcada por traumas profundos e uma mudança no comportamento desde aquele encontro. Essas são as histórias reais de pessoas que avistaram as lendas mais perigosas do folclore brasileiro. Como podemos ver, os encontros com essas criaturas não apenas causaram sustos, mas mudaram para sempre a vida dessas pessoas. As lendas podem ser assustadoras, mas o impacto de um encontro verdadeiro é algo que nunca será esquecido. Então, quem sabe, o medo não seja apenas uma história, mas uma lembrança eterna para quem já se deparou com essas figuras misteriosas.